Senhor Jesus, Senhor, te damos graças, Senhor, por tudo que Tu fizeste nas nossas vidas e pelo Teu suprimento sempre presente quando Te buscamos. Senhor, nesta manhã, Senhor, vem falar conosco. Senhor, nos esvaziamos diante de Ti. Senhor, abrimos o nosso coração a Ti. Senhor, Tu conheces o nosso coração profundamente, muito melhor do que nós mesmos. Tu sabes todas as partes onde Tu deves trabalhar no nosso coração. Senhor Jesus, não queremos ter nenhum medo do Teu trabalhar. Senhor, eu quero que Tu retires tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que é pernicioso, prejudicial a nós mesmos, mas coisas às vezes às quais nós ainda estamos agarrados. Por isso pedimos a Ti, Senhor, vem nesta manhã, Senhor, nos salvar mais. Continuar o Teu trabalho. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Esses versículos que nós lemos e lemos, do livro de Filemão, mostram o amor entranhado de Paulo em Cristo por Filemão, que era um escravo. E esse escravo, chamado Onésimo, prefigura cada um de nós. Onésimo era um escravo de Filemão, que era um presbítero da igreja em Colossos. Provavelmente, Onésimo defraudou, roubou Filemão e depois fugiu. Fugiu e foi parar em Roma. E, provavelmente, perambulando pelas ruas de Roma, acabou tendo um encontro com o Senhor Jesus por intermédio de Paulo. Que arranjo maravilhoso! Um escravo que age incorretamente é obrigado a sair da cidade onde ele vivia, vai para uma outra cidade. Mas tudo isso, irmãos, estava sob o controle do Senhor. Era um arranjo do Senhor. Ele precisava sair daquela cidade para encontrar a salvação. Amém? E nós ficamos tocados por essa história, de amor em Cristo, que levou Paulo a ter tanta paciência, tanto desprendimento, para poder ganhar o coração de Onésimo e transformá-lo de alguém inútil em alguém útil. Amém. Útil para o Senhor. Antes escravo, agora irmão caríssimo em Cristo. Então, irmãos, essa é também a nossa história. Nós antes éramos inúteis. Estávamos no mundo, sendo judiados, sendo prejudicados pelo mundo, enganados pelo mundo, com aquelas coisas aparentemente boas, e o mundo estava nos consumindo. O nosso destino era o lago de fogo. Nós já estávamos até queimados. Lá em lá em Zacarias 3:2, é dito que ele tirou aquele tição
né? No caso aí, em Zacarias, ele fala de Jerusalém, mas isso representa cada um de nós. Nós éramos aqueles tições que foram tirados do fogo para que o Senhor pudesse trabalhar, tirasse todas essas coisas negativas e fizessem de nós uma obra-prima coletiva. Amém! O corpo de Cristo, onde todos têm a função, uma função, e estão recebendo a seiva da vida e participando dessa edificação. Então, irmãos, nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz o Senhor lá em Efésios, hoje nós estamos numa outra situação. Cada um que recebeu o Senhor como seu Salvador foi tirado, né, do monturo, como diz a palavra diz isso, é uma palavra forte, mas era a nossa situação. E foi tirado do monturo e colocado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Ontem lá no local 4, o local que eu frequento, e outros irmãos, houve uma palestra sobre o louvor, mostrando a importância do louvor na vida do cristão, né? Então, o irmão que deu a palestra, o irmão Corbani, perguntou a vários irmãos, né, a respeito do hino preferido deles, né? E vários irmãos disseram: o meu hino preferido é este, porque é um hino que toca mais a pessoa, que marcou a pessoa na sua história com Jesus. Todos nós precisamos ter a nossa história com Jesus. Amém! O Senhor, Ele está sempre querendo que nós avancemos, né? E às vezes a gente até num primeiro momento não entende e até reclama: Senhor, mas não poderia, Senhor, essa situação ser um pouco diferente? Desse jeito, Senhor, desse jeito, mais amena. Mas, irmãos, nós devemos, como diz o hino, nos render ao Senhor. Porque se Ele está fazendo a gente passar por aquela situação, é porque nós precisamos dessa situação para que Ele possa trabalhar numa parte que precisa ser mudada, numa parte que às vezes a gente nem conhecia. Senhor Jesus, então, graças ao Senhor, os sofrimentos são ganhos para nós. No lugar daquilo que o Senhor toma, o Senhor dá outra coisa a nós, muito melhor, que é a própria pessoa dele. Senhor Jesus. Amém. E a palavra dessa semana, como sempre, está maravilhosa. Na segunda-feira, ela fala, irmãos, do perdão. O perdão é uma palavra essencial na nossa vida. Senhor Jesus, a nossa grande dificuldade é perdoar. Não só na vida da igreja, mas também, eu quero dizer, não só entre os irmãos, digamos assim, né? Porque a vida da igreja engloba todo o nosso viver, né? Então, às vezes, a gente que ainda está arraigado a esses conceitos antigos, fala, não só na vida da igreja, mas o que é a vida da igreja? O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. A vida da igreja deve ser vivida por nós todo o tempo. No trabalho, na família, no lar, nas relações sociais e entre os irmãos, nas reuniões, no serviço ao Senhor. A todo momento nós estamos
na vida da igreja. E, desse modo, precisamos depender do Senhor em todo lugar e a qualquer momento. E uma das dificuldades que nós temos, todos nós temos, a todo momento, é de perdoar. Porque perdoar mexe com o nosso ego. E o ego no velho homem é muito forte, é muito resistente. Como o Senhor precisa trabalhar em cada um de nós. Essa é a maravilhosa obra que o Senhor está fazendo nesta terra. É transformar o homem caído no novo homem coletivo. E essa palavra a respeito do perdão nos faz meditar, primeiramente, a respeito da situação de Onésimo em relação a Filemão. Filemão precisava perdoar Onésimo. Paulo escreve a carta a Filemão pedindo que ele receba Onésimo não mais como escravo, mas como irmão caríssimo, e que se algum dano ele causou a Filemão, o próprio Paulo iria ressarcir. Onésimo agora é um irmão útil e que deve servir ao Senhor na igreja em Colossos. Então, irmãos, que mudança! Onésimo é mencionado também em outras partes, mostrando que, de fato, ele se tornou um servo dedicado do Senhor. Amém. E na segunda-feira, nós desfrutamos aqui daquela parábola do servo que devia ao rei. Ele devia ao rei uma soma incalculável. Ele devia 10.000 denários. 10.000 denários. Desculpe, 10.000 talentos. 10.000 talentos. E cada talento equivale a 6.000 denários. E cada denário equivale a um dia de serviço. Eu fiz uma conta rápida aqui. Essa dívida do servo para com o rei, se eu não estou enganado nos meus cálculos, ela equivale a 180 bilhões de reais. É uma dívida impagável. Como é que um servo vai conseguir juntar 180 bilhões? Né? Mas não importa até que esteja errado esse cálculo, mas a soma de fato é incalculável. Né? E esse rei perdoou esse servo. E se não tivesse havido esse perdão, não somente o servo seria encarcerado, como também, e morto, como também a sua família, os seus filhos, ele perderia os bens, a pena era atroz e atingia também toda a sua família. E esse rei perdoou esse servo, irmãos. Esse rei perdoou essa dívida impagável. E esse servo, ao sair da presença do rei, muito contente, se encontrou com um conservo que lhe devia quanto? 100 denários, não é isso? 100 denários. Aí ele pegou o servo pela garganta, pelo pescoço e disse que ele tinha que pagar. Se não pagasse, ele iria para a prisão. E como esse conservo não tinha como pagar, acabou sendo preso por ordem desse conservo. E esse fato foi levado à presença do rei,
que chamou aquele servo que tinha sido perdoado e disse: eu te perdoei uma dívida impagável e você não pode perdoar a dívida do seu irmão? Uma dívida que é muito menor. Então, irmãos, essa palavra precisa sempre estar no nosso coração, no nosso espírito, né? O Senhor nos perdoou uma dívida impagável, né? Pagou todos os nossos pecados, os pecados de cada um de nós, o pecado de cada pessoa. E nós não podemos perdoar porque o irmão não nos entregou alguma coisa ou fez um comentário um pouco mais crítico a nosso respeito, ou outra coisa qualquer. Então, quantas coisas pequenas que nós não perdoamos e que enchem de amargura o nosso coração e impedem a nossa comunhão com Deus. Se nós não perdoamos os nossos irmãos, as pessoas, como é que nós podemos receber o perdão de Deus? E isso é tão importante que consta até da oração que Jesus ensinou a nós, aos discípulos, dizendo que nós pedimos a Deus que Ele perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém. De fato, não é fácil perdoar. Mas a vida de Deus está crescendo em cada um de nós. Amém. E essa vida está fazendo com que nós perdoemos. Perdoemos. E o Senhor quer elevar o nosso nível de perdão. Nós ainda temos resistência em perdoar algumas coisas, mas Ele quer que nós perdoemos tudo. Amém. Perdoemos e não fiquemos tristes. Não, eu perdoo, né? Mas perdoar realmente, irmãos, com satisfação. Perdoar com o amor de Deus. Não é fácil, mas o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Terça-feira. Amém. A humanidade elevada de Jesus Cristo. Senhor Jesus. O Senhor Jesus sempre saía para visitar as aldeias, as cidades. Ele não esperava que viessem procurá-lo. O amor dele era tão grande que ele ia. Amém. Aí ele via essas multidões. E vendo essas multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Essa é a situação do mundo. Nós vemos as pessoas, e as pessoas andam aflitas e exaustas, procurando diversão, procurando algo em que se apoiar. Mas essa luta é vã, exige cada vez mais esforços e o resultado é nenhum. Elas não têm pastor. E nós precisamos falar deste pastor para elas. Senhor Jesus. E nós também precisamos buscar esse pastor. Porque às vezes a gente também está aflito, está exausto, porque nós não estamos buscando o nosso pastor. Nós não estamos desfrutando da palavra no dia a dia, não estamos lendo a Bíblia, não estamos orando ao Senhor,
não estamos louvando ao Senhor. Então essa palavra é para nós também. Porque como é que nós vamos cuidar dessas ovelhas sem pastor, se nós também não estamos desfrutando do pastor? Nós precisamos ser íntimos desse pastor. Vamos ser como o apóstolo João, que se recostava no peito do Senhor. Imagine que intimidade, irmãos. Que intimidade com o Senhor. Então essa é a intimidade que nós precisamos ter com o Senhor, com o Pai também. Né? Estar sempre em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito, para que Ele possa nos usar em toda situação. Senhor Jesus, amém. E aqui a palavra mostra que os nossos inimigos estão no nosso interior. Mateus 7, 21, 23 fala do que há no nosso coração. Vamos ler? Mateus 7, 23. Ó Senhor Jesus. 7, 23, 7, 21 até o 23. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Acho que eu me enganei disso, irmãos. É Marcos 7, 21 e 23. Desculpem. Marcos. Oh, Senhor Jesus, Senhor nos conduza. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. É aquela situação em que os fariseus haviam criticado os discípulos de Jesus porque eles não lavavam as mãos antes da refeição. Então o Senhor disse que o que contamina o homem não é o que vem do exterior, não é a comida, mas o que contamina o homem é aquilo que está no seu coração. Nós precisamos reconhecer isso, porque muitas vezes nós nos achamos bonzinhos, tal, que mal é o mundo. Essas coisas ruins aí, cobiça, inveja, lascívia, prostituição, essas coisas estão no mundo, mas são externas. Mas, irmãos, o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto, diz lá a palavra em Jeremias. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está no nosso coração. Por isso que o Senhor precisa trabalhar no nosso coração. Então ele fala aqui no versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Nós que cremos no Senhor, e crer é receber, nós recebemos essa nova vida do Senhor. E essa vida está crescendo em cada um de nós. Porém, o nosso problema é que nós não estamos 100% do tempo no Espírito. É uma luta que se trava entre a carne e o Espírito. Porque o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. E a carne não cogita das coisas de Deus. Essa palavra vem sempre nos alertar que nós precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito o tempo todo. É difícil? É difícil. Mas o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém.
E aqui na segunda-feira ainda, a palavra fala da expressão ternos afetos de misericórdia, que aparece na Bíblia. Esses ternos afetos de misericórdia estão em Cristo. Cristo tem esses ternos afetos de misericórdia. E quando nós estamos em comunhão com Ele, quando nós estamos no Espírito, nós temos também esses ternos afetos de misericórdia. Amém? E essa vida do Senhor está crescendo em nós. Então, aquela palavra splagnon, né, usada pelo apóstolo Paulo. Senhor Jesus, o Senhor quer que nós também tenhamos esses ternos afetos de misericórdia em relação às pessoas. Né? Que nós choremos, né, quando vemos a situação das pessoas. Né? Que nós tenhamos sede de justiça, mas não a justiça dos homens, porque essa é trapo de imundícia, é falha, mas a justiça que procede da fé, né? Que é mediante a fé e procede de Deus. Então, é o Senhor que é a nossa justiça, que nós devemos buscar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Quarta-feira, o título é Valorizar as pessoas mais do que a obra. Amém. E o versículo, Colossenses 27b, 28, diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Senhor Jesus. Vamos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20, que fala também da nossa esperança. Quem é a nossa esperança? Então vamos ver quem é a nossa esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20. Senhor Jesus. Amém. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Senhor Jesus. Então, a nossa esperança são os frutos do Evangelho. As pessoas para quem nós pregamos o Evangelho e que são salvas pelo Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria também. Então, irmãos, quando percebemos que alguém recebeu o Senhor como Salvador, quando alguém é batizado, então essa é a nossa alegria. Saber que essa pessoa foi salva e essa salvação certamente irá para a sua família, irá para as gerações futuras dessa família. E a obra do Senhor estará sendo realizada e o seu corpo estará sendo edificado. Senhor Jesus. Então, na vida da igreja, nós devemos
cooperar com os irmãos. Todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Então precisamos ser tolerantes, ser longânimos, ser amorosos com os irmãos, perdoar os irmãos, receber também o perdão dos irmãos, porque todos nós falhamos e nós não podemos desistir de ninguém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Lendo aqui só um versículo que está em Filemão a respeito desse assunto, diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Paulo está se dirigindo a Filemão, dizendo que ele dava graças a Deus, lembrando-se de Filemão em suas orações. Grato a Deus por um irmão como Filemão, um irmão que ajudava os demais irmãos, que amava os demais irmãos. Um irmão que tinha amor, tinha fé. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Amém. O amor ao Senhor Jesus, a fé ao Senhor Jesus, que redunda em amor e fé em relação aos irmãos. Nós cremos que o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Então nós não nos apressamos. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. E aqui também é falado o seguinte, que uma coisa é ouvir isso, ouvir esses ensinamentos. Agora, uma outra coisa é a prática disso. Então, na prática do serviço é que surgem os atritos. E é aí que nós devemos depender do Senhor. Saber que o Senhor está cuidando daquela situação, o Senhor está em você, mas o Senhor também está no irmão. Amém? E que nós devemos exercitar, nós devemos agir com tudo isso que o Senhor nos deu, associando à fé, à virtude, como está lá escrito em 2 Pedro, a virtude, o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. E o amor referido nesse versículo de 2 Pedro é o amor ágape, é o amor incondicional, é aquele amor de Deus. Não é o amor humano, não é o nosso amor é condicional, é limitado. Mas o amor de Deus, que vem com a vida de Deus, esse amor, ele é incondicional. Senhor Jesus. Amém. Quinta-feira. Amém. O versículo é de Filemão 6, fala assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Amém. A comunhão da tua fé, para com, no meio dos irmãos, redunde em pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. E o título da palavra é Fé eficiente para a inclusão e aperfeiçoamento dos santos. Senhor Jesus, todos nós precisamos ter o nosso lugar, a nossa função na igreja. Então, os irmãos que já estão exercendo alguma função há algum tempo,
precisam introduzir outros para servir, né? Em todos os aspectos. Porque o Senhor quer trabalhar em todos os irmãos e em todas as irmãs. Né? Às vezes o irmão ou a irmã fica tentado a falar, não, eu não vou pedir para aquele irmão, para aquela irmã fazer tal coisa, porque talvez ele erre, é melhor eu fazer. Só que aí você está tirando a oportunidade daquele irmão servir ao Senhor. Não é? E somente servindo o Senhor e cometendo erros é que o Senhor poderá corrigir com amor cada um de nós e nos suprir com a sua vida. Senhor Jesus, amém. Então, no serviço da igreja, há lugar para todo mundo e todo mundo precisa servir. Senhor Jesus, quando nós servimos, amém, nós dependemos do Senhor. Senhor Jesus, e ao depender do Senhor, a vida da alma é tratada. Senhor Jesus. E aqui, ainda na quinta-feira, falando a respeito da inclusão dos irmãos, a palavra nos relembra dois fatos, duas experiências encorajadoras a respeito da inclusão de irmãos. A primeira é relativa ao próprio apóstolo Paulo, né? Esse apóstolo que foi um gigante, né, espiritual, que escreveu 14 das 27 livros do Novo Testamento. É difícil, às vezes, a gente imaginar que esse irmão, no início, precisou de ajuda. Precisou de muita ajuda. E houve um irmão que se dispôs a ajudá-lo. Esse irmão foi Barnabé. Logo depois da conversão de Paulo, quando ele chegou em Jerusalém e tentou se aproximar dos apóstolos, todos se fecharam, dificultaram aí a aproximação dele, porque temiam, uma vez que era grande a fama dele de perseguidor de Cristo. E quem o levou para ter comunhão com os apóstolos foi Barnabé. No início, Paulo ainda tinha o hábito de discutir com os judeus nas sinagogas. Então, vendo que ele ainda precisava de um amadurecimento, os irmãos o enviaram de volta para a sua cidade natal, Tarso. E Barnabé, ele foi enviado para algumas regiões e acabou estando lá em Antioquia, e ele chamou Paulo de volta em Tarso. De Tarso foi lá, chamou, e Paulo passou a servir na igreja em Antioquia. E foi na igreja em Antioquia que o Espírito, após eles terem jejuado e orado, mandou que se separassem Paulo e Barnabé para a obra do ministério a que o Senhor tinha chamado. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então nós temos aí, irmãos, Barnabé cuidando de Paulo. Senhor Jesus, introduzindo-o no serviço ao Senhor, acreditando nele, sabendo que o Senhor tinha muito a trabalhar em Paulo para transformá-lo num instrumento vigoroso de pregação do Evangelho e de conversão das pessoas. E a outra história que nos é relatada aqui, nós já ouvimos isso algumas vezes, mas, irmãos, a palavra do Senhor é sempre rica, não é? Se nós acharmos que já ouvimos isso e não dermos atenção, o Senhor não tem como nos abençoar. Nós não podemos ser pessoas que se acham ricas. Ah, não, eu conheço. Nós precisamos nos esvaziar para que o Senhor possa nos encher.
Porque o Senhor, ele despacha os ricos, mas os pobres, ele enche de bens. Então nós vamos ser esses pobres, esses que se esvaziam para que o Senhor possa nos encher. Então, estamos outra vez falando dessa história. Vamos comer. Amém? Vamos ver o que o Senhor tem a nos revelar. E certamente o Senhor será generoso para com cada um de nós. Né? Então a segunda história é a história de João Marcos. João Marcos, que estava com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Só que ele era um jovem, talvez acostumado a um certo conforto na sua casa, tal. E no meio da viagem, naufrágios, coisas que podem ter acontecido, ele resolveu voltar para Jerusalém. E voltou. Aí, quando Paulo e Barnabé estavam planejando a segunda viagem, Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo não concordou. Mas Marcos foi levado por Barnabé para Chipre. E certamente nessa época ele tinha mais amadurecimento, e por isso ele é citado na Bíblia em vários lugares. Ele se tornou um discípulo de Paulo, um companheiro de Paulo, querido. Também ele foi auxiliar, conservo de Pedro. Tudo isso mostrando que o investimento que foi feito em Marcos valeu a pena. Porque ele se tornou alguém muito útil nas mãos do Senhor, e acabou até por escrever o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Marcos, baseado nos relatos do apóstolo Pedro. Então, isso mostra que todos nós que recebemos o Senhor, nós temos a mesma vida, e essa vida pode ser desenvolvida, e nós podemos ser muito úteis nas mãos do Senhor. Não podemos desprezar ninguém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. No sábado, eu queria ler um trecho que sábado não, na sexta-feira, um trecho que me encorajou bastante e que retrata muito bem a situação que nós todos enfrentamos sempre. Senhor Jesus. Amém. São poucas linhas, né? Aqui está escrito: Deus deseja usar todo tipo de pessoa com suas próprias características. É a multiforme sabedoria de Cristo. Na igreja nós temos pessoas de todo tipo, né? De toda a condição social, de toda a raça, né? E aí está o trabalhar do Senhor, porque a vida de Deus é capaz de nos fazer independentemente de tantas diferenças que podem existir na alma, mas que o Senhor está trabalhando. Amém? O Senhor quer que todos nós tenhamos a mesma alma. Mas de que maneira? Só tendo a alma do Senhor. Então, é uma questão de nós nos conformarmos ao Senhor, nos seus sofrimentos e na sua morte. Senhor Jesus. Então esse trecho diz o seguinte: não nos queixemos do trabalho, estudos ou família em que Deus nos colocou. Às vezes a gente pode se queixar, mas lá no mas o meu trabalho é muito difícil. É difícil pregar o Evangelho lá. Irmãos, o Senhor te colocou lá. O Senhor te colocou numa boa terra.
O problema não é o lugar. O problema é que você não está usando a semente adequada. E a semente adequada é o Senhor. Você precisa ter comunhão com o Senhor, depender do Senhor, ter intrepidez para falar, e essa semente vai produzir efeito, vai germinar. Não importa o tipo de terra. Senhor Jesus. Estudos ou família, não nos queixemos do trabalho, estudo ou família em que Deus nos colocou. Tudo coopera para o nosso bem e é usado pelo Senhor para forjar nosso caráter e nos capacitar como servos úteis a Ele. Versículo de Romanos 8, creio que 28 ou 29, que fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. É uma palavra maravilhosa, não é? E é verdadeira, e é cheia de vida. Só que nós precisamos, no momento da situação difícil, se lembrar dessa palavra e aplicar essa palavra. Falar, se o Senhor disse que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, essa situação difícil pela qual eu estou passando, ela está cooperando para o meu bem. Mesmo que seja, e muitas vezes é, para nos levar ao arrependimento de algo que nós fizemos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui fala assim também: se realmente nos empenharmos em todas as circunstâncias da vida, aprendendo lições em todo lugar, porque passarmos, seremos preparados para ser usados sempre que o Senhor quiser. Senhor Jesus, é uma palavra de encorajamento, mostrando que o Senhor está sempre conosco. Os sofrimentos são ganhos para nós. Amém? Aquilo de que nós precisamos é de mais vida do Senhor. Amém? Tem aquela palavra que foi falada já há muito tempo, né? O irmão Lee, ou era Ni, que fala da pedra, né? É o Otmani, né? O Otmani. Às vezes aqui na frente a gente... Senhor Jesus. Né? Então, irmãos, já ouvimos essa história muitas vezes, mas sempre que nós acolhemos essa palavra do Senhor, essa revelação que Deus deu ao seu servo, há muitos anos atrás, sempre que nós nos esvaziamos e ouvimos o Senhor falar conosco por intermédio dessa palavra, o Senhor trabalha um pouquinho mais em nós. Quebra mais um pouco aquela pedra dura, diminui a nossa resistência ao trabalhar do Senhor, né? Então é a imagem que ele diz assim, que ele teve um sonho e estava no curso de um rio assim e viu uma pedra enorme, né? Então o primeiro pensamento, tira essa pedra. Aí depois veio outro pensamento dele, do Senhor, falando, Senhor, aumenta o nível das águas. Porque se aumentar o nível das águas, passa pela pedra. Agora, se ele tirar a pedra, vai tirar naquela situação, naquele dia. Mas num outro dia, quando houver uma outra pedra, como que ele vai fazer? Então, não é tirar a pedra, é aumentar o nível das águas. Oh, Senhor! Senhor, eu estou tendo dificuldade, Senhor, para fazer tal coisa, para te servir. Aumenta o nível da água. Busca o Senhor na oração, na palavra. Toca essa palavra com fé. Prega o Evangelho. E o Senhor virá te suprir. Senhor, tirar toda essa sequidão. Vai fazer de um osso seco um tendão revestido de carne. Senhor Jesus, vai nos dar mais vida.
Senhor Jesus. Nós que já recebemos o Senhor, que ganhamos essa nova vida, não podemos nos conformar em viver novamente como mortos. Porque quando a palavra fala em mortos aí, não é necessariamente a morte física. Né? Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós tínhamos a vida física, mas nós estávamos distantes de Deus. Então nós não tínhamos a verdadeira vida. Então é nesse sentido que se fala em morte. Quando nós não estamos desfrutando da verdadeira vida, da comunhão com o Senhor, nós estamos como mortos. Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos gritar muitas vezes: Senhor, Senhor me salva. Amém? Não é só naquele dia que nós recebemos o Senhor como Salvador. Naquele dia Ele nos salvou. Ele nos deu a nova vida. Mas se nós não estamos utilizando essa nova vida, num determinado momento, nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, me salva, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, vem me lavar com a Tua palavra. Senhor, vem falar comigo nesse momento, Senhor. E esse Senhor virá falar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, e para terminar, Senhor, vamos ler os 2 versículos, um do sábado e um do domingo. Amém. Só ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Senhor Jesus, então nós temos na palavra de Deus a fonte do ensino, a fonte da repreensão. Senhor Jesus, da correção para a educação na justiça. Como nós precisamos dessa comunhão com o Senhor, na palavra, na oração, para que o Senhor possa nos mostrar os nossos pecados ocultos, as nossas iniquidades ocultas. Só o Senhor para nos iluminar e nos mostrar, nos levar ao arrependimento, nos purificar com o seu sangue e restabelecer a nossa comunhão com Ele. Isso nós precisamos, irmãos, a todo tempo. Senhor Jesus. Oh, por isso que a palavra diz: orai sem cessar. Amém. Orai sem cessar. Oh, Senhor. Começa com regozijar, aquela sequência de 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5, a partir do 16, por aí. Né? Então ele fala: regozijai-vos sempre. Se eu não estou me regozijando, se eu não estou me alegrando, é porque eu não estou desfrutando do Senhor. Não importa onde eu esteja. Senhor Jesus. Amém. O Senhor quer que nós sejamos alegres, mas verdadeiramente alegres. Não ter a fachada de pessoas alegres, mas ter a alegria, né? Que mesmo numa situação adversa, nós tenhamos a alegria da salvação, possamos sentir no nosso corpo o fluir do óleo da alegria. Irmãos, o Senhor nos dá o óleo da alegria. O óleo da alegria. Senhor Jesus. Isso tudo foi sem preço e sem preço. Aliás, sem dinheiro e sem preço. É graça, como é dito lá em Isaías 55. Irmãos, e continua sendo. Como diz lá em Romanos. Vamos ler só Romanos. Romanos 5. Romanos 5. Oh, Senhor Jesus. Romanos 5. A palavra do Senhor é que nos dá essa satisfação, né? Nos enche de espírito e vida. Precisamos ir para a palavra, ler a palavra, tocá-la com fé.
Então o 5:10 diz, irmãos: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Nós temos o ministério da reconciliação. Reconciliar as pessoas com Deus. Amém? Mas para que nós possamos exercer esse ministério, nós precisamos a cada momento estar em comunhão com Deus, estar se reconciliando com Deus, né? Ou nos reconciliando com Deus. Amém? E terminando mesmo aqui, domingo, 1 Coríntios 13, 7, 8a, até 8a. Ele fala do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Esse amor é o amor de Deus. É esse amor que de fato inunda o nosso ser quando estamos em comunhão com Ele. Deus é o próprio amor. Senhor Jesus. E com esse amor, Ele está trabalhando em cada um de nós, fazendo com que sejamos seus servos satisfeitos e trazendo mais servos para essa seara e edificando o corpo de Cristo, segundo a justa cooperação de cada parte. Jesus é o Senhor.